Em 1986, a testemunha que preferiu não se identificar estava a bordo do navio USS Edenton, da Marinha dos Estados Unidos. O navio estava a cerca de 80 quilômetros da costa do Cabo Hatteras, localizado no estado da Carolina do Norte. A testemunha estava no posto de vigia quando, por volta das 11 horas da noite, ele identificou 4 luzes vermelhas no céu. As luzes estavam em uma formação quadrada, longe várias centenas de metros umas das outras. A princípio, a testemunha imaginou se tratar de helicópteros ou aviões militares voando em formação na região. Mas aproveitando que o céu estava limpo e era possível ver as estrelas, a testemunha conseguiu estimar a distância e o tamanho destas luzes e chegou à conclusão de que elas não eram aeronaves comuns. Além da falta das outras luzes, como a branca e a verde, o tamanho que as luzes vermelhas se apresentavam era incompatível com luzes de uma aeronave normal, pois, segundo a testemunha, as luzes tinham cada uma o tamanho de um avião. Os 4 objetos estavam cerca de 20 graus acima da linha do horizonte e a uma distância aproximada de 1,5 km do navio. A testemunha então entrou em contato com a ponte de comando, avisando sobre o avistamento de OVNIs. A princípio, ele foi recebido com risadas, mas em uma segunda chamada ele foi mais rígido em suas palavras e conseguiu chamar a atenção dos oficiais. Assim que terminou de transmitir a mensagem, ele olhou para os 4 objetos que permaneciam estacionados no céu, sem realizar nenhum movimento desde que haviam sido avistados pela testemunha, dispararem em alta velocidade em direção ao céu e desaparecendo de vista. Primeiro foram as 2 luzes de baixo da formação quadrada e em seguida as 2 luzes de cima. Nenhum som foi ouvido durante a manobra destes objetos e eles desapareceram de vista em questão de 1 segundo. A testemunha permaneceu em seu posto, torcendo para que seus oficiais tivessem também visto o fenômeno. Quando seu turno na vigia acabou, ele desceu até a ponte de comando e foi informado que os oficiais de comando haviam visto o fenômeno e o relatado no registro do navio. Cerca de meia hora depois, o sistema de detecção de radiação do navio começou a apitar e, repentinamente, todos os outros sistemas de detecção de radiação espalhados pelo navio fizeram o mesmo. Ao observarem os equipamentos, eles estavam marcando 385 Roentgens. Foi presumido então que o navio estava sofrendo um ataque radioativo. O capitão, que estava dormindo, foi acordado e avisado sobre o problema. Ele verificou o registro do navio e não se surpreendeu ao ver um relato de um OVNI. Ao verificar os equipamentos de radiação, juntamente com o técnico responsável pelos equipamentos, o capitão simplesmente declarou que era um defeito e que todos devessem ignorar o fato e não registrar isso nos registros do navio. Depois disso, ninguém mais falou sobre o assunto. Para a testemunha, aquela detecção de radiação foi provavelmente proveniente dos objetos vistos meia hora antes, pois provavelmente os objetos deixaram ali radiação. Meia hora depois, o navio alcançou a posição onde estavam os OVNIs e os aparelhos detectaram esta radiação que ficou no local. Sobre a medição que foi registrada, ela é bem alta. Uma dose normal de radiação para um ser humano é de cerca de 200 mRoentgens e uma exposição de 5 horas a uma dose de 500 Roentgen já é considerada fatal. É claro que no momento da detecção anômala dos equipamentos, a testemunha conta que todos foram orientados a se esconder nas dependências do navio. Neste caso, temos um relato de um ex-integrante da Marinha dos Estados Unidos que vivenciou o avistamento de OVNIs em alto mar. Pelas características dos objetos e por sua movimentação rumo ao céu em altíssima velocidade, sem fazer nenhum ruído, podemos presumir que tratava-se provavelmente de naves extraterrestres.
A radiação também é algo comumente relatado em incidentes ufológicos, e neste caso o navio era equipado com medidores que puderam verificar a radiação emitida por estes objetos pouco tempo depois de eles terem partido. O que mais intriga é a reação do capitão, que simplesmente tratou com naturalidade o registro de OVNI feito pelos oficiais da ponte de comando e ordenou que o caso da radiação fosse simplesmente ignorado, como se nunca tivesse acontecido. Talvez o mesmo tivesse sido orientado quanto a essa postura em casos assim, ou ele sabia do que se tratava e sabia que não poderia registrar este tipo de evidência ufológica em um documento oficial da Marinha aberto à consulta de qualquer militar. Obviamente que este tipo de assunto é sempre tratado apenas por grupos muito seletos de militares de alta patente. A testemunha era alguém acostumado a observar o céu, acostumado a ver aeronaves e fenômenos meteorológicos como estrelas, cometas, enfim, alguém que ocupou muitas vezes o posto de vigia e ficou chocado, pois nunca havia visto nada parecido. Para reforçar seu relato, existem os outros oficiais que também viram o fenômeno e o registraram no livro do navio. Sobre as naves, por que estavam no meio do oceano escuro apenas pairando sobre a água? Será que estavam observando o navio? Ou será que estavam antes embaixo d'água, talvez fazendo um estudo nas águas oceânicas? Ou ainda poderia ali ter algum tipo de base alienígena? Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.